Olá, caro professor, cara professora. Seja muito bem-vindo ao curso de formação em recursos educacionais abertos para professores e gestores de instituições educacionais. Eu sou Andréia Namorato e vou acompanhar você nesse curso. Hoje, na aula 2, nós vamos tratar das licenças Creative Commons. Mas antes eu gostaria de fazer um aviso legal. Eu não vou dar nenhum aconselhamento jurídico durante a minha fala. Eu também não estou falando representando a instituição Creative Commons, nem nenhum dos seus capítulos, seja internacional ou nacional. Então, se você precisar de algum aconselhamento mais específico, por favor, procure um advogado, ok? Porque eu apenas vou compartilhar com você a minha experiência e também as práticas mais comuns na utilização das licenças Creative Commons pelas comunidades acadêmica e científica, ok? Então vamos lá. Bom, muita gente me pergunta, mas Andréia, o que é Creative Commons, né? Então começamos por dizer que Creative Commons é uma instituição sem fins lucrativos mundial, tá? Que desenvolveu pra gente o que nós conhecemos como as licenças Creative Commons. Essa é uma das coisas que faz essa organização internacional. Ela desenvolveu, regulamentou e popularizou essa licença pra gente, tá? Que são várias licenças, na verdade. Bom, eu queria também parar para refletir aqui com você um pouquinho sobre essas duas palavras que fazem parte do nome, né? Creative Commons. Bom, creative do inglês de criativo, né? Vem de criatividade, de criação. E commons do comum, não é? Bom, na verdade a palavra commons em inglês é bastante interessante porque ela também é um substantivo que pode significar recursos que são compartilhados por uma sociedade, né? Recursos que podem ser beneficiados por todos, né? Ou recursos que tenham uma regulamentação designada, compartilhada por essa coletividade, ok? Então, quando a gente diz que alguma coisa pertence ao commons, nós estamos falando que pertence, que é um recurso que pertence a uma coletividade de pessoas e que tem uma regulamentação pré-estabelecida por essa coletividade, tá? Esse trabalho, por exemplo, né, que está no Commons, pode ser beneficioso para todos, tá? Então é muito interessante a gente pensar que hoje em dia a maioria dos nossos trabalhos, na verdade, passam pelo meio digital, não é? Quando a gente cria, por exemplo, quando a gente escreve utilizando o computador de forma digitalizada, trabalhos artísticos, literários, música, vídeo. Hoje em dia, cada vez mais, a nossa criação intelectual e artística está no mundo digital ou é distribuída pelo mundo digital. Então, também é interessante a gente pensar no contexto das licenças e do que a gente está tratando de recursos educacionais abertos. É interessante a gente pensar nesse commons também como esse espaço digital de compartilhamento de bens comuns ou de bens que nós queremos colocar como comuns para que mais pessoas possam beneficiar-se deles, tá? Então, é mais ou menos essa ideia do commons, de maneira geral. Então, a gente podia pensar um pouquinho no porquê que a gente vai colocar um trabalho nosso, seja um artigo científico, seja um plano de aula, não é? Seja um vídeo, um trabalho que a gente desenvolveu, ou os nossos alunos, se eles assim o quiserem, com uma licença Creative Commons. Bom, quando a gente coloca essa licença, na verdade, nós estamos dando mais possibilidades de divulgação, de disseminação desse trabalho, que ele circule livremente pela internet, que ele possa ser reutilizado, que ele possa ser encontrado. Então, na verdade, nós estamos colocando mais visibilidade e condições para que esse trabalho nosso circule nesse commons digital. Veja bem, não precisa ser necessariamente digital, tá? Porque um trabalho, por exemplo, impresso também pode ter uma licença Creative Commons e fazer parte de um commons. Mas eu estou colocando esse ambiente digital como um exemplo, porque é para onde cada vez mais a nossa sociedade está caminhando, né? Cada vez mais digital, ok? Bom, então agora eu queria lembrá-los do que a gente falou um pouquinho na aula 1, que era que todas as vezes que nós utilizamos uma licença Creative Commons no nosso material, nós não estamos perdendo completamente os direitos autorais da obra, não. O que nós estamos fazendo é dizendo para os usuários
desse nosso trabalho, dessa nossa obra, ou para esse leitor, o que ele pode ou não fazer com esse material, tá? Então, em vez de ter todos os direitos reservados, esse trabalho nosso passará a ter alguns direitos reservados. E nós vamos dizer para esse nosso leitor ou esse usuário desse trabalho quais são as permissões que nós estamos dando para ele ou para ela na utilização e reutilização desse material, ok? Lembrando que se nós não colocarmos nenhuma licença no material, esse material está automaticamente com todos os direitos reservados. Lembra-se do copyright? Pois é, se nós não colocamos nada, ainda que esse trabalho seja gratuito e esteja circulando na web livremente, ele tem automaticamente os direitos reservados. Agora, se nós colocamos explicitamente nesse material uma licença, como por exemplo a Creative Commons, que é bastante utilizada para material educacional, não é? Ou mesmo se nós escrevemos ali, não é? Como nós permitimos que esse nosso trabalho de nossa autoria seja utilizado, nós estamos colocando uma licença nesse trabalho. Então, esse trabalho deixa de ter todos os direitos reservados e passa a ter alguns direitos reservados, e ali nós vamos estar dizendo, explicando quais são esses direitos de uso e os direitos que nós mantemos. Então, por exemplo, o direito de sempre ser citado como autor da obra, nós sempre mantemos, tá? Mesmo utilizando as licenças Creative Commons, nós sempre temos que ser citados como o autor, né, original desse trabalho ou dessa obra. Então, nós não perdemos a autoria. Acho que isso é muito importante, não é? A gente pensar, nós não perdemos o direito de autor do trabalho original, ok? Agora, se esse trabalho é reutilizado por alguém, né, modificado e adaptado, então nós mantemos, não é, os direitos de autor do trabalho original, e essa modificação então passa a ter um outro autor, só que nós ainda assim somos citados como os autores do trabalho original, tá? Então é muito importante que quando você vai fazer um remix ou uma reutilização de um trabalho com uma licença aberta, uma licença Creative Commons, que você sempre cite a fonte, tá? Quem é ou quem são os autores originais dessa obra, a URL de onde você tirou esse trabalho, para que ele possa ser traçado se assim for necessário, não é? Para que ele possa ser acessado, o original. E é muito importante porque também é uma questão ética, não é verdade? A gente manter essa ética do movimento dos recursos educacionais abertos, sempre citando o autor original. Ok? Bom, então vamos falar um pouco agora sobre as licenças em si. A primeira licença que eu vou mostrar para vocês é a CC BY. Então, CC a gente já sabe o que é, a sigla para Creative Commons. E BY também vem do inglês e significa do autor, não é? Então, por exemplo, se eu digo que essa obra é CC BY André Inamorato, então é uma obra que tem a autoria de André Inamorato, não é? CC BY o seu nome, por exemplo, então significa que essa é a sua obra, ok? Que você escreveu, você foi a pessoa que colocou o trabalho intelectual necessário para realizar essa música, esse vídeo, esse trabalho, ok? Então essa é uma licença bastante genérica, porque ela, na verdade, não está dizendo para o leitor ou usuário desse material que existem restrições na utilização desse trabalho. Ela basicamente está dizendo implicitamente, não é, que esse trabalho pode ser remixado, reutilizado, traduzido, adaptado, desde que, claro, você respeite o CC BY, ou seja, diga quem é o autor original dessa obra, tá? Então é uma licença bastante aberta. E a gente vai começar a ver que as licenças elas também têm uma gradação nessa abertura, né? De mais aberta para algumas um pouco mais restritivas que apresentam algumas restrições. Então a próxima licença que eu quero falar com vocês, que eu quero apresentar, é a licença CC BY SA. Bom, esse SA significa Share Alike no inglês, que em português nós traduzimos como compartilha igual. O que significa, Andréia? Bom, significa que se você fizer um trabalho e colocar essa licença, todas as obras derivadas desse trabalho, ou tudo que for feito a partir desse trabalho seu, tem que ter a mesma licença que você escolheu no seu trabalho original, ok? Então, esse usuário, esse leitor, ele vai ter que manter a licença CC BY SA
nesse reuso ou em qualquer outra coisa que ele criar a partir do seu trabalho original. Isso é muito interessante se você pensar, porque significa que nós estamos mantendo o caráter de aberto nesse material, porque se a licença sempre vai se repetir, esse material vai seguir sendo material aberto, não é verdade? Então é bastante interessante a gente pensar nisso. Bom, agora, a próxima licença que eu quero comentar com você é a licença CC BY NC. Esse NC do inglês é Non-Commercial, que nós traduzimos como não comercial. Então, significa que você dá todos os direitos de uso para o seu leitor, para esse usuário desse seu material, reutilizar, remixar, adaptar, traduzir, compartilhar, reter, exceto fazer uso comercial ou monetizar esse material, tá? Então, se você tiver alguma restrição na comercialização desse material que você vai colocar no Commons, talvez seja interessante pensar nessa licença como uma opção para você, tá? Bom, a próxima licença é a CC BY ND. Esse ND vem do inglês significando non-derivative, que em português nós traduzimos como não derivativos, ou seja, nós não permitimos que sejam feitas obras derivadas, não é? A partir da obra original, a partir do nosso trabalho original, ok? Então, nós já estamos aqui colocando alguma limitação, alguma restrição no uso desse material. Eu estou dizendo, olha, eu criei, por exemplo, isso aqui, esse material, mas eu não quero que ninguém crie a partir dele um segundo material. Eu quero que ele seja mantido dessa forma, tá? Então, nesse caso, é uma licença mais restritiva, ainda uma licença aberta, mas é uma licença que já não permite totalmente obras derivadas do material original, ok? Bom, existe também uma licença ainda um pouco mais restritiva, que é a licença CC BY NCND, que significa não comercial e não derivativo. Então, você não vai permitir nenhuma das duas coisas, nem o uso comercial, nem obras derivadas, tá bom? Bom, agora, eu queria lembrar como é que a gente faz para escolher a licença. Sempre tem perguntas que você pode fazer, né, a respeito desse material que você quer disponibilizar. Por exemplo, você pode se perguntar: eu quero permitir que esse material tenha obras derivadas, que as pessoas possam remixar, reutilizar e criar novas obras a partir desse meu trabalho original? Se você não tiver problema nenhum com isso, então ok, você não precisa escolher uma licença que tenha o ND, porque senão ela vai proibir esse tipo de uso, tá? Se você também não se importar que haja algum tipo de comercialização do seu trabalho, que normalmente não há, mas pode haver, não é? Pode haver, também você pode escolher uma licença que não contém o NC para não ter essa restrição. Então, como eu disse antes, as licenças mais abertas são a CC BY e a CC BY SA, essa do SA porque vai permitir com que esse trabalho seja sempre compartilhado com a mesma licença, ou seja, sempre aberto, ok? Outra coisa importante para dizer para você, por que é importante utilizar as licenças, não é? Por que um educador vai dizer qual é a vantagem que eu tenho, não é, Andrea, de utilizar uma licença Creative Commons? Então é aquilo que eu te falei, você sempre vai garantir que você seja citado como autor original e é como se você tivesse uma conversa com o seu usuário, com o seu leitor. Você está dizendo para ele, olha, esse material que eu estou colocando aqui para você, além de você poder ler, utilizar, você também pode remixar e tal, mas por favor, sempre me cite como autora original desse trabalho. Então você permite que esse trabalho seja circulado de uma forma mais livre, aumenta a visibilidade até, facilita a circulação, principalmente na internet, por meios digitais, dos trabalhos que realizamos, porque está claro que pode ser feito. As pessoas não vão deixar de usar o seu trabalho por medo de infringir os direitos autorais, não é? Então, uma das coisas que eu gostaria de citar como uma vantagem de utilizar as licenças é que você está facilitando a circulação, a disseminação desse seu conteúdo, desse seu recurso, que passa a ser, então, um recurso educacional aberto, uma vez que ele tenha uma licença aberta, ok? Outra coisa importante de dizer sobre as licenças, que elas são licenças em 3 camadas, as licenças Creative Commons, tá? Então, a primeira camada é a camada legal. Toda licença Creative Commons
tem, na verdade, um texto legal, um texto jurídico por detrás dela, tá? Que, claro, foi baseado na Lei de Direitos Autorais. A partir dessa lei, esses direitos, esse texto jurídico foi elaborado também de uma maneira internacional, porque existe a licença internacional. Então, é bastante interessante a gente pensar que tem toda uma linguagem jurídica por detrás das licenças Creative Commons, tá? Bom, a parte disso também tem a segunda camada, que é aquela camada mais humana, né? Que é o resumo da licença. Quando você clica lá, você no site da Creative Commons, você tem a opção de ler o resumo da licença, que em teoria é um resumo bastante acessível, que poderia ser entendido por qualquer pessoa, mesmo que ela não seja um advogado ou advogada. Tá bom? Então, essa é uma vantagem também, porque além do texto jurídico, você também tem um texto escrito de uma maneira mais simplificada e acessível para qualquer pessoa. Tá? E a terceira camada é a questão desse material, uma vez que tem a licença, poder ser lido por máquinas, né? Ser machine readable, que a gente diz em inglês. Ou seja, no site da Creative Commons, quando você escolhe uma licença, você também pode pegar um código, tá? Para colocar no seu site, o código que representa a licença que você escolheu para o seu material. Então, você pode colocar esse código no seu blog, no seu site, não é? Você pode começar a utilizar esse código, e esse código, então, facilita os mecanismos de busca encontrarem o seu material como um material que faz parte do Commons, como um material aberto. Tá? Toda vez que nós utilizamos esse código, nós estamos facilitando para que o nosso material seja encontrado na internet quando alguém faz uma busca com as palavras-chave que representam aquele material, aquele trabalho que a gente criou. Tá? Então, o meu conselho para você agora é se familiarizar um pouco mais com as várias licenças, tá bom? Pensar no material que você tem para compartilhar ou nos materiais, porque se você tiver materiais diferentes, você pode, dependendo das circunstâncias e do contexto, decidir utilizar licenças diferentes para esses materiais, não é? Isso é decisão sua. Mas familiarizar-se um pouco mais com cada licença, ir lá na página do Creative Commons, tá? E você vai poder ler. Se quiser acesso ao texto legal, você vai ter. Se quiser o acesso ao texto resumido, um pouco mais simplificado, você vai ter, entender essas diferenças, familiarizar-se com os logos também e perceber que você pode fazer o download desses logos também, já para ter aí guardadinho no seu computador, nos seus arquivos da internet, para facilitar quando você produzir algum tipo de material, você já vai lá nos seus arquivos e coloca o logo. E se for um material digital que permite colocar o código, você também já tem lá marcadinha a página da Creative Commons para pegar esse código e colocar no seu site, tá bom? Isso é super importante, é se familiarizar um pouco, e uma das maneiras de fazer isso é também entrando na página da Creative Commons e entrando tentando familiarizar-se com as licenças, também fazendo uma leitura um pouco mais específica do que elas significam. Agora, eu, por exemplo, quero dar um exemplo para você. Se você cria um vídeo e quer colocar no YouTube, para compartilhar no YouTube, é muito importante prestar atenção, porque na hora que você está fazendo o upload desse vídeo, na hora que você está subindo esse vídeo na plataforma, no seu canal, vai ter lá a opção da licença. O YouTube já te dá a opção de marcar esse vídeo como um vídeo com a licença Creative Commons ou não. Se você deixa com a licença standard do YouTube, a licença padrão do YouTube, isso significa que os direitos autorais são do YouTube. Então, muito importante você marcar ali que você quer a utilização da licença Creative Commons, tá? Isso significa que você não vai precisar colar nenhum código ali, porque a própria plataforma já está feita de maneira a poder, que tudo que você subir ali já pode ser compartilhado com essa licença. Então, isso já está ali embutido na plataforma, se você escolher tal licença para o seu vídeo, por exemplo, tá? Então, preste muita atenção, porque é aquilo que eu falei, não é porque está no YouTube, está online e é grátis que é um recurso educacional aberto. Não, esse seu vídeo só vai ser um recurso educacional aberto quando você, na verdade, escolher essa licença Creative Commons para o seu trabalho, para o seu vídeo, tá? Por exemplo, existe outra plataforma, apenas como exemplo, que é a SlideShare, não é?
ali também você pode ter uma licença aberta já automaticamente pela plataforma. Então também sugiro que você comece a prestar atenção se essas plataformas as quais você usa para disseminar o seu trabalho, para fazer o seu trabalho circular na rede, se elas te dão a opção de você licenciar esse seu material diretamente através da própria plataforma com uma licença da Creative Commons, tá? Muitas vezes esse é o caso e isso vai facilitar bastante o seu trabalho, ok? Bom, então, como atividade para a aula 2, vai ficar a sugestão de que você faça uma pesquisa lá no site da Creative Commons, faça o download das licenças para tê-las guardadinhas com você, ok? E que também se faça as perguntas, não é? Vou permitir, tem algum problema deixar as pessoas fazerem um remix e criarem obras derivadas desse material que eu quero circular? Responda essa pergunta para você poder escolher a licença, não é? Tem algum problema se eu permitir as pessoas fazerem uso comercial do meu trabalho? Sim ou não? Então você precisa ter, na verdade, essas várias perguntas assim, respondidas para você poder escolher a melhor licença. De todas as maneiras, de toda forma, a própria página da Creative Commons, lá dentro no website, tem o que eles chamam de License Chooser, que te ajuda a escolher a melhor licença para o seu trabalho. Então vai te guiando, a própria página, o site vai te guiando com essas perguntas para no final eles te apresentarem, então, de acordo com as suas respostas, a melhor licença para você utilizar, ok? Então, se você quiser compartilhar com a gente a licença que você escolheu para o seu trabalho, não é? Para colocar no seu trabalho e o porquê, até com algum exemplo, então você sabe que nós temos uma comunidade aberta no Twitter, não é? Então é só colocar as duas hashtags importantes para a gente poder encontrar esse seu comentário e poder interagir com você de uma maneira aberta na comunidade. Tem que colocar a hashtag Reassagô, que é a genérica do nosso curso, e a hashtag ReassagôPT2, palavra única, PT significa português, e 2, que significa aula 2, tá bom? Assim a gente pode filtrar e encontrar tudo que foi compartilhado em relação a essa aula número 2, se você usar a hashtag ReassagôPT2, ok? Bom, então é isso. Bom trabalho e eu vejo você na aula 3. Até lá!